Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. E nesta terça-feira, dia 24 de dezembro, nós estamos recebendo com muito prazer o professor Fábio Giordano, que é diretor da Faculdade de Pedagogia da Universidade de Santa Cecília, ele que é professor, doutor em Ecologia pela Universidade de São Paulo e também biólogo. Estamos recebendo como comentarista o professor Humberto Chalub, colega jornalista e diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília. Eu gostaria de lembrar aos nossos telespectadores que nesse período de festas o programa, o Jornal em Foque, é gravado e por essa razão não podemos receber a participação dos nossos telespectadores questionando os nossos convidados. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar muito sobre educação. Educação que deveria ser prioridade absoluta em todo o país, em todos os níveis, em todas as esferas de governo. Vamos falar também sobre a formação do alunado, a formação dos nossos docentes, dos nossos professores, alterações curriculares, recursos para a educação, progressão continuada, entre tantos outros temas importantes, relevantes para a formação, para a educação no Brasil. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, porque agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Natal no Coração. A Comunidade do Coração de Maria convida você e sua família para celebrar o verdadeiro sentido do Natal. O nascimento do menino Jesus e a presença viva de Deus em nosso meio. De 24 de novembro a 5 de janeiro, todo domingo a partir das 20 horas, uma programação diferente. Venha e compartilhe conosco momentos de puro encantamento. Mas o Natal no Coração já começou com muitas outras ações por toda a cidade. Entre no site e fique por dentro da nossa programação. Natal no Coração. Você vai se emocionar. Dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e hoje recebendo com muito prazer professor, doutor em Ecologia, biólogo, diretor da Faculdade de Pedagogia da Universidade de Santa Cecília, Fábio Giordano, e o colega jornalista, também diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub.
E eu gostaria, professor Fábio Jordano, de começar a nossa entrevista, a nossa conversa, primeiro agradecendo muito a sua presença nessa véspera de Natal. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Muito bom dia, Chico, muito bom dia, Chalub, telespectadores, uma feliz véspera de Natal a todos, né? Que tenhamos umas festas cheias de felicidade, sem violência, e a violência também é fruto de uma civilidade, de uma sociedade educada, né? Então é muito propício que na véspera de Natal façamos um programa sobre educação. Você foi muito feliz na escolha. Muito obrigado. Tenhamos harmonia, paz, prosperidade. Mas, professor Fábio Jordano, o senhor é um especialista em educação, diretor da Faculdade de Pedagogia aqui da Unisanta. Eu gostaria de colocar ao senhor o seguinte: o ensino público no Brasil enfrenta, como todos nós sabemos, muitas dificuldades, sobretudo o ensino fundamental e o ensino médio. A falta de professores, a falta de recursos, as escolas muitas vezes deixam a desejar. Enfim, professor, como se resolver este problema? Porque o senhor, como diretor de uma escola superior, o senhor recebe esse alunado, que vem com uma formação, em muitos casos, uma formação assim insuficiente. Como lidar com esse aluno particularmente, professor? Eu creio que esse seja um trabalho ainda a ser consolidado de médio a longo prazo, né? Nós não conseguiremos fazer essa modificação do ensino num curto prazo. Veicula-se em Brasília um terceiro grande manifesto pela educação. O Brasil nós já possuímos 2 grandes manifestos. Esse terceiro manifesto, ele pleiteia com que a sociedade enxergue essa lacuna que nós estamos sofrendo. Nenhuma sociedade vai evoluir com esse grau de deficiência que nós sofremos na educação. Então, a gente, enquanto educador, né, caminhou-se durante vários anos em nossa carreira para que a gente ensinasse, né? Mas quando, na verdade, nós deveríamos estar educando, né? Há uma diferença entre ensinar e educar, porque quem ensina transmite e quem educa aprende. Então, nós não aprendemos muito com esses anos todos que nós tentamos só ensinar. Isso reflete-se exatamente nesse alunado que chega hoje à universidade e, num processo continuado, ele será o futuro professor. E isso não tem uma boa perspectiva, lamentavelmente não tem uma boa perspectiva, porque nos 4 ou 5 anos de universidade, ele não vai conseguir, muitas vezes, preencher uma lacuna que o próprio ensino, e eu digo mais, não só o ensino público, muitas vezes o ensino particular também, não está conseguindo atribuir a esse aluno na educação básica, seja ela no fundamental, seja ela também no ensino médio. Então, nós temos esse problema, é um problema que veio, na verdade, dessa política de educação para todos, né? E sem uma condição para que essa educação fosse de qualidade para todos. Numericamente, nós atingimos números assim muito interessantes, louváveis, mas em relação à qualidade nós ainda temos muito a caminhar. Como melhorar essa situação, professor Chalub? Eu penso que não vai ser só o governo que vai conseguir fazer essa tarefa. Eu acho que se a sociedade, de maneira geral, não entender que a participação dela é fundamental, não só a participação da família, que hoje se dá até em menor grau do que se dava no passado. É verdade. As famílias se afastaram da escola. Eu vejo que a escola é o centro de tudo, né? Para quem quer construir um país novo, e a gente está vendo os exemplos aí, principalmente da Ásia, o último resultado foi do ranking aí das escolas mundiais no mundo, né? O grau de percepção do aluno, de entendimento, de qualidade de ensino, a gente vê que os países asiáticos eles estão liderando esse processo de educação, porque há um regime disciplinado, um regime onde houve um entendimento, até em alguns casos por força de obrigação legal, né, até de uma imposição do governo, de entender que a sociedade tem que se mobilizar em torno da educação. E a escola é o núcleo de tudo, porque ela pode congregar todas as ações, inclusive ações sociais, podem derivar da escola. Mas o que a gente vê é que, infelizmente, houve uma depreciação muito grande da carreira do professor, não há estímulo para a pessoa ser professor hoje no país, além dos baixos salários que são pagos, as condições das escolas também são precárias, a violência chegou na escola. Então, você houve um êxodo aí desse processo, e hoje, para recuperar isso, se não houver um entendimento em que as empresas brasileiras,
a sociedade de maneira geral e as instituições públicas devem atuar em conjunto, dificilmente a gente vai conseguir, porque se culpa muito o governo, as ações do governo, mas se não houver um abraço aí por parte da sociedade, talvez lançar uma campanha que nós já tivemos aqui no passado, o ouro é nosso, que se doou ouro para o bem do Brasil, né? Então, acho que nós todos, de certa forma, deveremos doar um pouco de nós para que a escola se transforme realmente num núcleo de formação de uma nova geração, né? Uma geração de virtudes que a gente está precisando, porque não basta só também ter o entendimento do aprendizado técnico, o aprendizado das matérias, o aprendizado da civilidade, da humanidade. Então a gente está assistindo a sociedade brasileira se depreciando, a gente nota isso pelos altos índices de violência, crianças na prática de crime aí, corriqueiros e matando gente. Então acho que é um momento do país refletir sobre isso, né? De que é necessário realmente a gente entender que tem que haver uma liderança de mobilização. Não seria o momento, professor Fábio, professor Chalub, de se propor, e acho que talvez em função até do ano eleitoral que está chegando, enfim, que teremos em outubro do ano que vem, de um pacto pela educação? Não é o momento, professor? 2014, ele precisa ter isso. Nós chegamos ao limite, eu fazia algumas contas com colegas. 2013 foi o último ano que, inclusive, recebemos na universidade os alunos que são aqueles considerados alunos filhos da progressão continuada. Progressão continuada. E nós sentimos que esse é um sistema que não é que ele precisa ser aprimorado, ele precisa ser efetivamente implantado. Ele não aconteceu de fato, né? E nós perdemos aí basicamente uma geração, e 2014 precisa ser o ano de se acordar, né? O governo já sinaliza algumas coisas, como, por exemplo, um ano a mais de escolaridade. É bom, não vai resolver de todo, mas já melhora porque você tira um pouco as crianças da rua e você coloca essas crianças um ano a mais de escolaridade. Então, a partir de 2014, nós teremos todas as crianças a partir de 4 anos já na escola. Porque, como bem falou o professor Chalub, a família, que é o núcleo primário da sociedade, ela não tem dado mais conta, muitas vezes, de educar, né? Então, ela atribui isso à escola. Então, já que vai atribuir à escola, a escola fica com um ano a mais. Mas isso ainda é muito pouco, porque nos anos que se seguem, é necessário que haja esse empenho social que o próprio professor Chalub cita muito bem, que é exatamente a vontade de mudar a sociedade. Então, a criança aprende muito pelo exemplo. Né? Aprende muito pelo exemplo. E os próprios professores, tem coisas às vezes na escola, Chico, que eu acho absurdo assim, né? Às vezes você vê dentro de um toalete, às vezes até mesmo de um toalete de uma escola pública, a escola é hierárquica, é o único lugar que a gente diz até que existem toaletes para as pessoas em níveis diferentes. Tem o toalete para o aluno, tem o toalete para o professor e tem o toalete para o diretor, né? E em todos eles está escrito assim: por favor, né, use o vaso corretamente. É uma coisa que eu estou falando, parece um pouco chula, mas assim, isso já deveria ter vindo de casa, não precisaria estar sendo educado na escola dessa forma, né? Então, as coisas, elas têm que caminhar conforme a sociedade também vai apoiando as ações da escola. Senão, nós ficamos 3, 4 horas com o aluno dentro da escola e a sociedade fica com 20 horas e a gente não tem como... É muito desigual essa concorrência a cada dia. Esse pacto, o professor Chalub, poderia se valer até daquilo que o senhor disse em relação à questão dos países asiáticos, que, na verdade, firmaram um pacto pela educação de uma geração, de 2 gerações, investindo maciçamente na educação para que depois viessem a ter um país melhor, como é o caso hoje desses países emergentes e em desenvolvimento, ao contrário do Brasil. Por isso que teria que se impor um pacto pela educação. E o que o Fábio falou é muito importante, porque nós criamos, na verdade, um moto contínuo aí, a gente pode dizer, né, da ignorância. Sim. Porque nós estamos assistindo a educação depreciando, a formação de novos professores já vem depreciada e serão esses jovens professores que irão ensinar as futuras gerações. Então a gente está sentindo que houve uma depreciação significativa e os resultados disso estão bem claros. Aí no Enem, esse último Enem realizado esse ano, houve uma queda de resultado na média geral.
Quer dizer, nós estamos assistindo a coisa indo cada vez mais, ficando pior. Processo de degradação, de Se não houver uma intervenção aí pontual, de se entender que, por exemplo, a valorização do professor, junto com todos os investimentos que são necessários, estruturais, e aí hoje já se aplica também, principalmente essas novas questões das novos meios digitais, que eles chegaram, já estão presentes no cotidiano da vida da criança, do cotidiano de vida de todas as pessoas, eles têm que também estar presentes na escola, e o professor também hoje vive esse ato. Nós temos hoje ótimos professores mais antigos, né, que não estão adaptados a essa nova realidade e têm dificuldade de se comunicar com esse aluno também, porque ele vem com uma outra demanda de entendimento sobre a vida. Então, acho que nós estamos num momento crucial, e se o país realmente quer se tornar uma potência social, econômica, ele tem que realmente ter um pacto e aí uma mobilização, e não vai depender só do governo, Chico. Acho que todos nós, no nosso campo de atuação, cada um podendo contribuir de uma forma menor ou uma forma maior, tem que estar presente na escola. Indispensável. E nesse sentido, há até uma proposta, professor Fábio Giordano, do ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, né, da federalização do ensino. O senhor conhece essa proposta, enfim, como é que o senhor vê? O senhor acha que isso poderia, de alguma forma, contribuir para uniformizar, enfim, a educação em todo o país? O professor Demerval Saviani, ele diz que a educação é como o vergar da vara, né? Uma vara de bambu, uma hora ela vai para um lado, outra hora ela vai para o outro lado. Há anos já se discute a questão da municipalização, porque teria um contato mais próximo, seria menos assim burocrático, porque você poderia, através dos projetos políticos pedagógicos, estarem conversando, a sociedade está conversando e montar aquela escola tão desejada. Hoje a gente sabe que muitas vezes o projeto político-pedagógico de uma escola, ele não teve essa oportunidade de alcançar esse grau de discussão, né? Quando você envolve os pais, quando você envolve a sociedade, você consegue fazer uma escola melhor, né? Agora, se o projeto político-pedagógico é um documento de gaveta que se tira e coloca a capa com o nome de outra escola, você não cria identidade e todo mundo olha a escola de fora para dentro. Quando os pais e a sociedade deveriam olhar assim, a escola de dentro para fora, ou seja, eu sou também da escola porque meu filho está ali, né? Então, quando você pensa na federalização, é uma questão que poderia vir mais recursos, ou não, né? A gente não sabe, né? Mas que, na verdade, você não teria tanto essa proximidade com as comunidades locais. Eu acho que a proximidade ainda maior é quando você tem a municipalização, né? Na municipalização você consegue avançar mais essas questões. A questão do Cristóvão Buarque, acho que ele percebeu uma coisa que é bem clara. Existem cidades que praticam uma política razoável, boa, de educação, e tem cidades realmente que não conseguem. Aí vai muito da figura do prefeito, da secretária de municipal. Então, eu acho que a ideia de federalização é para criar uma unidade, padronizar, até em termos de conteúdo, de infraestrutura. Um currículo básico. Exatamente, né? mas sabe, Chico, eu acho que a escola hoje, ela deve servir, aliás, não é nenhuma invenção nova, os mais antigos aí vão lembrar que as escolas, antigamente, elas eram dotadas de médicos, de dentistas, quer dizer, era um núcleo de atendimento à criança, né, de formação. Então, o que nós temos que pensar é que a escola não é apenas o lugar onde ele vai aprender as disciplinas. Ele vai ter outros conteúdos, outros acompanhamentos na área de esporte. Nós perdemos também, né, a área esportiva se afastou da escola, né? A gente vê que todas as potências mundiais esportivas têm na escola a sua principal fonte de revelação de atletas, de formação de atletas. Nós perdemos essa questão da saúde. Mas isso também passaria pelo ensino integral, né? Exatamente. Mas aí é a educação vista de uma outra maneira. Pois é. Não é verdade? Então, eu acho que assim, hoje se investiu muito, acho que até houve um avanço, nós devemos reconhecer na universidade, principalmente em nível de graduação e de pós-graduação, o governo vem investindo realmente. Hoje a possibilidade do aluno estudar no exterior, com bolsa do governo, coisa que não se pensava há alguns anos atrás. Houve um avanço no estímulo, mas, em contrapartida, nós não temos uma política de educação de base consistente, né? Assim, que realmente vá olhar para uma geração e falar assim, nós precisamos formar
uma geração de virtudes para que isso se propague. A gente tem que reverter esse moto contínuo da ignorância e criar um moto contínuo da inteligência. E sobre essa política de educação de base, professor Chalub, nós vamos falar mais no próximo bloco, viu, professor Fábio? Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para continuar debatendo educação. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com o maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Dia 24, a partir das 10h45 da noite. Alto de Natal, o chamado da estrela. A história do nascimento de Jesus através da visão dos 3 reis magos. Direto da Praça Mauá, em Santos. Atores e alunos da Secult num espetáculo emocionante. Alto de Natal, o chamado da estrela. Dia 24, reapresentação, quinta às 7 da noite. Realização, Prefeitura Municipal de Santos. Promoção, Sistema Santa Cecília de Comunicação. Feira 24 de dezembro, véspera de Natal, e hoje debatendo educação e recebendo 2 especialistas. O professor Fábio Giordano, que é diretor da Faculdade de Pedagogia da Universidade de Santa Cecília, doutor em Ecologia pela Universidade de São Paulo, biólogo, e o professor, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub, que é jornalista e também diretor de redação do semanário BOC News. Neste bloco, professor Fábio, eu queria falar um pouco sobre a educação de base, como o professor Chalub fez referência no bloco anterior. E agregar um dado que eu tenho dito várias vezes aqui no Jornal em Foque ao longo deste ano, que é um dado pelo qual eu não me conformo, que há um déficit em São Paulo, no estado de São Paulo, de 50 mil professores do ensino básico, do ensino público, do ensino médio, né? Dos quais 12 mil professores de matemática. Então, há alunos no estado de São Paulo, e veja, estamos falando de São Paulo, não estamos falando de outros estados mais pobres do país. Há essa dificuldade, essa carência. Houve recentemente um concurso público aberto pelo governo de São Paulo para preenchimento de 59 mil vagas de docentes, com a nomeação imediata dos primeiros 20 mil, tão logo o resultado seja divulgado do exame, do processo seletivo. Por que chegamos a esse ponto? A par da baixa remuneração, da falta de condições, e como é que se pode reverter um quadro como esse? Isso é uma situação realmente preocupante, né? Você vê outros países, alunos de boas escolas, alunos do MIT, alunos de universidades renomadas dos Estados Unidos, eles precisam muitas vezes fazer um estágio de 6 meses e em escolas que sejam públicas americanas, mas em escolas públicas, que é uma coisa disputadíssima.
porque é como se fosse um orgulho em poder prestar esse serviço à pátria. O americano traz isso, ele é, como eles mesmos dizem, proud of the country, né? Quer dizer, muito orgulhosos do país. Então, nós precisamos também fazer essa comoção, chegar a outra parte da sociedade, que muitas vezes enxerga também só essa tragédia que vem acontecendo na escola e falar, puxa, mas todos nós somos responsáveis. Então, todos aqueles que também têm mais conhecimento, eles deviam apoiar as ideias de melhorar a formação. Então, o Chalub falou do Enem, eu lembraria também o PISA, que é um instrumento internacional, quer dizer, não é um instrumento feito no Brasil ou aplicado no Brasil, aonde nós estamos também num índice muito baixo, porque a avaliação é matemática, ciências e português. Matemática e a língua nativa nossa que é português, né? Então, matemática e ciências é a grande tragédia nacional. E nós precisamos de gente que vá para essas disciplinas, não como última opção, mas como a primeira opção. Claro. Né? Os países nórdicos que têm índices altíssimos, as pessoas batalham para ser o professor de ciências, o professor de matemática. E isso no Brasil ainda está muito longe. Né? Outras profissões, não é detrimento a nenhuma outra profissão, mas outras profissões, lamentavelmente, ainda são muito mais valorizadas que a do professor. Né? Eu sempre costumo lembrar do exemplo do Japão, a única pessoa para quem o imperador faz uma reverência no Japão é para um professor. Nós estamos ainda muito longe, nós temos nas escolas públicas professores sendo agredidos, né? E isso é um descaso, né? E sem mudar essa perspectiva, é um paradigma, né? Sem mudar esse paradigma, dificilmente nós melhoramos a educação básica. Vamos avançar. A questão, principalmente, a gente tem que começar pela questão salarial, né? Eu acho que é muito pouco atrativo hoje para uma pessoa ser professor, principalmente no ensino fundamental e básico. Eu acho que é uma percepção equivocada do país em relação a isso. Eu creio que, da mesma forma que o professor de base deveria ter, no mínimo, os mesmos ganhos que tem um professor universitário. Claro. Que é igualmente importante. Existem exemplos disso, né? Por exemplo, na Inglaterra, o professor de base é mais valorizado que o professor do ensino superior, porque há o entendimento que é ali onde nasce toda a evolução do país, né? nas novas gerações. E você vai ter que formar bem. Então tem muito pouco atrativo. Além de você ter um salário que não cobre as necessidades fundamentais do professor, né, e ele ter que viver sempre na corda bamba com essa preocupação, ele não tem tranquilidade para poder preparar sua aula como deveria, porque ele, além de ser professor, ele tem que fazer muitas outras coisas para poder complementar a sua renda. Em muitos casos é assim. Né? Você não tem uma escola estruturada, quer dizer, bem organizada, né? Que nem o próprio Fábio colocou, né? Que as pessoas vão no toalete numa escola, é um horror, é pior que rodoviária. Né? Você não tem segurança. Quer dizer, hoje a gente tem os alunos dentro da escola, muitos deles com até formação de quadrilha, né? Quer dizer, fica difícil a gente esperar que isso possa dar certo. Então, se não houver uma ruptura desse mecanismo, realmente uma mobilização onde as pessoas entendam que mais do que pagar os seus impostos, né, mais do que cobrar do governo, nós precisamos atuar junto da escola, participando, e também aí cabe sim o governo, estímulo para que essa participação se dê, e tem alguns exemplos disso que a gente encontra, né? Não vai dar certo. A gente tem um exemplo muito positivo, que podemos citar aqui, que é o caso das escolas que são mantidas pelas redes das indústrias. Sim, o sistema S, né? Exatamente. Então, que invariavelmente têm obtido os melhores notas, os melhores resultados. Por quê? Porque elas contam com uma política, uma filosofia, além do apoio financeiro aí, né, de poder ter parte dos seus recursos investidos, além do que o governo injeta também, mas você vê que há uma diferença. Por quê? Há uma diferença de postura de gestão. Então, só por ali já houve uma diferença e os resultados estão aí, pelo próprio Enem, aparece. Então, acho que realmente é uma política de educação mais consistente que nós vamos precisar, até porque o governo tem essa questão do pré-sal, pelo menos talvez seja uma esperança que vai se criar, porque há uma obrigatoriedade de parte dos recursos do pré-sal serem aplicados na educação. Sim. E aí já está se estimando que nos próximos 10 anos, se tudo der certo, houver essa realmente possibilidade de
avanço da exploração do pré-sal, 9 bilhões de reais, a estimativa é que vão ser vistos da educação, e a gente espera que isso possa, não é só o dinheiro, acho que vai ser a competência e a participação de todo mundo. Porque, afinal de contas, se continuar do jeito que está, professor Fábio, que país nós vamos deixar para as futuras gerações? Não existe perspectiva de um bom país sem planejamento. E eu vou trazer um dado que não é dos mais animadores para uma véspera de Natal, né, onde a gente sempre espera receber bons presentes, mas nós temos um Plano Nacional de Educação que foi discutido em 2010 e até hoje nós estamos chegando a 2014 e ainda não foi efetivamente aplicado. E isso tem a ver também com essa questão que o professor Chalub coloca, que é a gestão dos recursos, né? Agora, a questão dos recursos, ela também passa por uma supraestrutura que consome esses recursos. O professor José Pacheco, fundador da Escola da Ponte em Portugal, hoje ele mora no Brasil, ele tem um projeto em Cotia, entre 3 favelas, é o projeto Âncora, muito interessante. E ele põe na ponta do lápis um aluno ano, R$ 6.500 no sistema público, e ele com 650 ele consegue conduzir a escola, e a escola dele está com índices melhores do que outras escolas. Então, qualquer pessoa que, mesmo que não seja educadora, quando se coloca esse fator de grandeza de 10 vezes, percebe que tem alguma coisa errada. E essa coisa errada, ela sem dúvida se reflete nesse público que é atendido, mas não é atendido com qualidade. Esse é um ponto delicado a ser tocado, mas é um ponto que precisa ser repensado. Quer dizer, falta recurso, falta gestão, ou seja, falta absolutamente tudo, né? Basicamente. Isso ficou perigoso, porque nós criamos, como eu falei, um modo com ciclo, né? Realmente, então, para interromper esse ciclo, vai ter que ter um momento de ter uma ruptura. Agora, o professor Chalub, há uma experiência, quer dizer, experiência, na verdade, é a volta ao modelo antigo que a Prefeitura de São Paulo está adotando, né? Que o secretário de Educação, César Calegari, que é uma espécie de volta ao passado, é o contrário da progressão continuada, ou seja, com reprovação, boletim escolar, com nota, ou seja, com lição de casa, medidas do passado, da educação do passado, que foram suprimidas ao longo dos tempos e que agora retomam em São Paulo. Será que retornar a esse modelo dá certo ou devemos continuar nesse modelo da progressão continuada? Olha, Chico, eu acho que todo modelo, ele implica em você estar também atualizado do que está acontecendo no momento de vida das pessoas, né? Eu acho que, eu coloquei a questão digital hoje, ela está presente no cotidiano das pessoas. Então, nós podemos praticar velhas práticas, porém já inseridos nessas novas tecnologias. Porque não dá mais para conversar com os alunos de hoje sem utilizar essas ferramentas, esses recursos que estão aí para serem aproveitados, né? Elas podem ser mal aproveitadas, como a gente vê também, essa questão das redes sociais, estão gerando, às vezes, esses desconfortos aí, exposições indesejadas, ou também estão levando para caminhos ruins. Mas ela pode ser usada também por caminhos maravilhosos, né? Hoje você tem acesso a bibliotecas de todo mundo, você tem acesso a pesquisas de todo mundo, quer dizer, hoje tem aulas que são disponibilizadas, inclusive, para ajudar o professor. Existem sites que disponibilizam aulas organizadas para servir de base agora. Nós temos que contextualizar isso no cotidiano de vida dessas pessoas, né? Quer dizer, dentro do universo que elas vivem, né? É uma coisa um pouco do Paulo Freire, na verdade, ensinar porque a pessoa está inserida. Então, basta só a gente dotar hoje, formar o aluno com o entendimento técnico das coisas, né? Eu acho que uma perda que nós tivemos muito significativa foi a questão que a gente pode chamar das aulas de artes, né? Que parecem ser, que sempre foram colocadas em segundo plano, descartadas, mas são extremamente importantes para a formação humana, né? Para a criação da sensibilidade do ser humano, né? De ter uma... Então, acho que essa... Uma aula de música, né? Que exatamente. Também... Então, nós distanciamos, quer dizer, a nossa vida não é só da matemática, das ciências, que é importantíssimo para a gente progredir, mas é aquela coisa de achar que a evolução está no PIB. Né? Será que a nossa evolução é só o PIB? Né? Não, e veja, antigamente o aluno tinha opção ao terminar o ginásio, quer dizer, o ginásio representaria o ensino fundamental hoje, ele podia fazer o curso científico, o curso clássico ou o curso normal, né? E faria uma opção já no ensino médio. Hoje isso não... Mas como é que o senhor vê
veio. Como é que o senhor avalia essa experiência de São Paulo? Há uma diferença entre ser tradicional e ser arcaico, né? Eu acho que a educação não prega que as pessoas sejam arcaicas, mas a tradição e algumas práticas, elas podem efetivamente voltar a ser aplicadas. Eu recentemente tive contato com uma dissertação de mestrado da PUC de São Paulo, que fala sobre os colégios vocacionais, uma experiência que aconteceu na década de 60, e que se você olha aquele projeto, você percebe como aquilo consegue ser atual, né? Os alunos tinham aula de artes industriais, economia doméstica e uma série de outras coisas que hoje você percebe. Essa criança não está tendo isso na casa dele, né? A mãe teve que trabalhar, o pai também, então com 2, 3 anos ele já foi para alguma escola e ele não viu isso. Então a escola pode ser um bom momento. Então algumas práticas antigas que podem ser até vistas ou mal interpretadas por algum pedagogo aí como a prática do não, né? Muitas vezes pode se tornar um referencial para as crianças, né? Claro. Porque as crianças elas precisam aprender o sim e precisam aprender o não também, né? E hoje está difícil algum lugar que fale não para alguém, né? Então vivemos, como diz a psicóloga Roseli Sayon, né? A sociedade do espetáculo. Tudo tem que dar certo. Tudo é maravilhoso, a criança não pode ter fracasso, então tudo tem que ser um sucesso, e a educação tem que ser um sucesso, então não pode reprovar, porque tem que ser um sucesso. Não é por aí, não é? Também, educar também é dizer não. Também é dizer não. Educar é impor limites. E a falta de confiança na escola, Chico, também gerou também uma excessiva paternalização do processo. Hoje é comum o excesso de presença do pai, não que ele não deva estar presente. Sim, deve participar, Mas, por exemplo, a gente hoje vê uma coisa que não se pensava há tempos atrás, que é a presença do pai na universidade. Quer dizer, acho que há um entendimento de que o aluno, ao ingressar numa universidade, ele está preparado para assumir as suas responsabilidades. Amadurecendo o suficiente. Vai se profissionalizar para assumir uma condição na sociedade, de prestar um serviço, de ser um médico, de ser um engenheiro. Quer dizer, o pai dele não vai estar com ele no exercício da profissão. E hoje é comum o pai acompanhar esse aluno durante a universidade, quer dizer, não que não seja bom, é bom que ele acompanhe, mas às vezes também esse tipo de coisa é gerado por quê? Para falta de confiança que o pai tem no próprio filho, porque aí já não delega para ele as responsabilidades que deveria delegar, e também na escola que está prestando serviço, que está dando esse ensinamento. Então, a gente vê, isso é uma distorção do processo. Mas, talvez, como já disse o professor Fábio, são os filhos da progressão continuada. Quer dizer, se não foram reprovados no ensino médio, não foram reprovados no ensino fundamental, por que haveriam de ser no 3º grau? Então, aí, quando isso acontece, por exemplo, aí recorre ao pai, à mãe para vir aqui, que de repente cria-se um ambiente como esse, né? Exatamente, quer dizer, que é uma distorção, se a gente for pensar bem, porque, na verdade, na universidade, na primeira fase, que é a graduação, ele tem 4, às vezes 5 anos para poder aprender aquela disciplina, aquela matéria, para poder exercer depois profissionalmente, né? Ele não vai ter o pai do lado dele depois, né? Por exemplo, na redação do jornal, fazendo a matéria para ele, não vai ter na sala de aula dando aula, né? Se for o caso de pedagogia, ou na hora de construir uma ponte, ele vai fazer os cálculos, vai ser. Então, acho que mas isso é gerado pela falta de confiança, que a escola perdeu totalmente a confiança da sociedade. E isso nós temos que recuperar, de alguma maneira. Quer dizer, existem várias formas, existem várias propostas, mas eu acho que elas só vão dar certo realmente quando houver realmente essa interatividade entre a participação dos pais, a sociedade de maneira geral e as empresas também que se interessam por formação, porque no final vão ser essas pessoas que vão estar trabalhando nessas empresas, né? Não adianta também a empresa ficar reclamando que, olha, puxa, como forma mal, a gente tem que refazer esse treinamento, tem que refazer. Eu acho que elas podem participar, como acontece em outros países. O Fábio citou no caso dos Estados Unidos, e lá tem o modelo das fundações, onde as empresas elas participam com apoio, mas também participam na gestão das escolas. Então, acho até para aproveitar os alunos, formar, oferecendo estágio, isso também não só nos Estados Unidos, em toda a Europa. Eu peço sua licença, professor Chalub, professor Fábio, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco eu quero falar um pouco sobre alteração curricular. Se o ensino deve ser mais técnico ou não, enfim, ouvir a opinião dos nossos convidados que são especialistas na matéria. Vamos para um rápido intervalo, voltamos lá. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida.
Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Na noite de Natal, você vai se emocionar. Missa do Galo, uma mensagem de fé e esperança do Frei Rosântimo a todos os fiéis direto do Santuário do Valongo. Na madrugada de terça para quarta, meia-noite, toda a devoção da comunidade católica na comemoração da Eucaristia. Missa do Galo no Santuário do Valongo, comemorando a Noite de Luz. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal, e hoje debatendo educação e recebendo 2 especialistas. O diretor da Faculdade de Pedagogia da Universidade de Santa Cecília, professor Dr. Fábio Giordano, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Humberto Chalub. E neste bloco, professor Fábio, eu queria conversar um pouquinho sobre a questão curricular, de alterações curriculares, enfim. Se nós deveríamos ter um ensino voltado mais para o técnico profissionalizante, já que é um país que precisa de mão de obra, é um país que passa por também dificuldades econômicas, enfim, se esse currículo deve ser mantido, o currículo tradicional, com tantas disciplinas no ensino médio, se deveria ser alterado, enfim, como é que o senhor vê essa questão? Bem, fazendo um breve apanhado geral, né, depois da última LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que não é tão nova, já é de 96, ela precisa ser revista. Sim. O Brasil suprimiu para o ensino superior a formação geral que a gente chamava de currículo mínimo. E ela instituiu aquilo que a gente chama de diretrizes curriculares nacionais. Seria, assim, o caminho a ser seguido, né? No entanto, muitas vezes o Ministério da Educação, ele é prescritivo nessas diretrizes, né? Ele até cita sugestões de disciplinas que poderiam ocorrer e, caso não ocorram, o curso não é validado, né? Então, esse controle do Estado ainda sobre o que pode ser dado ou o que não pode ser dado no ensino superior, ele também se reflete nas questões estaduais e até municipais. Então, cada uma das instâncias, ou Estado ou município, acaba instituindo o seu currículo, né? E esse currículo ele procura, na medida do possível, ser regionalizado, né? Sim. Em alguns locais, o pensamento mais técnico, ele prevalece. E aí ele tem um grande apelo, né? Você pega uma região como do ABC, valeria muito a pena você ter isso, né? Muito focado para as indústrias. Outras regiões, você teria uma outra vocação, por exemplo. A nossa caberia? Em parte sim, né? Você tem aí polo aí de Cubatão, você tem toda essa questão do porto aqui em Santos, tem essa nova questão do pré-sal, mas em outros locais isso talvez ficaria um pouco distante.
Então, se você pensar no ensino municipal, claro, aí cada município tem a sua perspectiva. Mas como acontece no Fundamental 2 e no ensino médio, praticamente no estado de São Paulo ele vira estadual, chega do estado uma espécie de uma cartilha onde você tem que seguir aquilo. Nós tivemos recentemente até uma aluna do nosso mestrado na área de biologia que ela fez um programa suplementar. O estado até permite isso. O problema é que você não tem tempo de cumprir todo o conteúdo e ainda mais o suplementar. Mas, de qualquer forma, isso é o que a gente ensina. Precisa saber se é isso que a pessoa lá do outro lado está aprendendo, né? Porque as intenções são ótimas dos legisladores, dos educadores, né? Agora, como fazer com que isso chegue à sociedade? Esse é o grande desafio, a meu ver. Salube. Aí a questão, acho que é a base, o ingresso. Agora estão com a proposta de se iniciar mais cedo ainda, né? Quer dizer, já pela creche, né? Mas também não adianta a gente, se não tiver uma política consistente de formação, eu acho que se a gente aculturar essa criança, ela entender que ela tem um processo de aprendizado e que ela vai passar por várias etapas, eu acho que, na verdade, o que tem que se buscar é a vocação de cada um, né? Eu acho que a escola tem que ser um ambiente de vocações. Então, tem o que vai ter a vocação para as exatas, vai ter a vocação para a música, vai ter a vocação pelo esporte. Então, eu acho que em determinado momento, essa criança tem que ser estimulada a sua vocação. Sim. E a escola ela tem que ter, no primeiro momento, eu acho que essa diversidade de oferta de entendimento sobre as coisas, para depois ela possa ser encaminhada aí para uma área que ela se identificou mais, que tem uma vocação mais facilidade para se desenvolver, né? Então, eu vejo também que a escola ela perde um pouco de tempo, principalmente no ensino secundário, que é na questão da profissionalização. E a gente nota que nas escolas profissionalizantes, o desempenho do aluno se dá de uma forma mais efetiva, né? Porque é mais específico, é mais dirigido, é mais disciplinado. Quer dizer, ele vai aprender a formação humana, ela vai ter uma base de formação humana, mas ele está ali vocacionado para realmente ter aquela formação exata. E ali funciona. Então, invariavelmente, nas escolas do Senai, a própria Zetex tem produzido bons resultados, as FATECs. Então, o que a gente já não nota na escola, vamos dizer assim, regular, onde há uma diversidade de assuntos que o aluno também está fazendo ali para cumprir. Talvez fosse uma alternativa para o Brasil, pelo menos imediato, né? Reforçar essa... Há uma participação maior dos pais nessas escolas técnicas, porque de alguma forma o pai está dizendo para a sociedade: eu quero que meu filho aprenda isso, aprenda aquilo, eu quero que meu filho vá para essa escola. O problema é que nas outras escolas, muitas vezes a família fica alijada do processo. Ela sequer sabe o que o filho está aprendendo, porque o importante é ele estar na escola. Sim. Né? É o que alguns ser aprovado, né? Para não ter problema. Alguns colegas falam assim, eles adoram vir à escola, às vezes eles não gostam muito de assistir aula. Então, o que está acontecendo dentro daquele ambiente escolar? A gente não sabe. E a família, quando não sabe e também não quer saber, é muito complicado. Nas escolas técnicas, muitas vezes essas crianças vêm, os pais são operários ou são trabalhadores, também querem ser. a profissão do pai. E o pai apoia. Mesmo que não seja um técnico em educação, ele apoia, porque ele quer que o filho, a filha, vá para aquela escola. De repente está garantido o futuro. E outra coisa, né, Chico? Eu acho que há também um entendimento errado a respeito da escola técnica. Uma desvalorização como se fosse uma escola menor. Pois é. Né? Então, essa questão da universidade também, da graduação, né, da faculdade, hoje serve um pouco como status, né? A pessoa, às vezes, ela vem para a faculdade, ela despreza o ensino fundamental, faz assim, de certa forma, para se qualificar, para ir para uma faculdade, seja ela qual for, para ter o status de ter um curso superior. Quando, na verdade, as oportunidades que estão surgindo para gente de formação técnica é muito grande. Né? Quer dizer, ele pode ser um técnico inicialmente, fazer uma escola técnica, e depois pleitear um curso superior. Depois vai se aperfeiçoar numa de repente ele vai progredir. Claro. Então, acho que hoje se foca muito essa questão da universidade e a gente até entende que existe também um pouco dessa ideia de o status da faculdade, estar numa faculdade. Da academia, né? De repente tem que ser a academia, formar-se... E a bem da verdade, muitas faculdades aí, às vezes não oferecem a qualidade de ensino que deveriam oferecer no estágio de percepção do que é um ensino superior. Claro. Tanto é que, voltando aí na questão dos Estados Unidos, não é todos os alunos que chegam à faculdade nos Estados Unidos. Quer dizer, eles
Não tem esse objetivo primeiro. Muitos acabam fazendo nível técnico e se dão muito bem na vida lá, tem ótimos empregos, ótimas condições de vida por causa disso, né? Então acho que a gente tem que desmistificar um pouco isso também, né? E vai buscar o aperfeiçoamento no ensino superior, até mesmo porque normalmente as empresas oferecem melhores posições para aqueles que têm mais formação. Claro. Então estimula muito. Agora, nesse aspecto, professor Jordano, falando do ensino técnico profissionalizante, do ensino integral, aquela velha ideia dos CIEPs, do ex-governador Leonel Brizola, da educação integral, que teve um momento no Brasil que aquilo foi muito incentivado, começando no Rio de Janeiro e tal. Em Santos temos uma experiência de educação integral em Santos, que envolve aí cerca de 10, 15 mil alunos, que foi iniciada há alguns anos. Eu pergunto, quer dizer, não se deveria, quer dizer, alocar recursos para a educação integral? Uma alternativa? Sem dúvida é uma questão a ser batalhada, porque você, no contraturno do aluno, você garante horas a mais de escolaridade, né? Eu acho que o que não pode acontecer é não ter uma política muito bem definida para esse contraturno, porque senão vai desgastar ainda mais a imagem da escola, né? E efetivamente você precisa criar condições para isso, porque você praticamente dobra o tamanho do sistema. Né? E você tem que garantir isso para todos, segundo a nossa própria legislação, né? E isso implicaria em absolutamente ter o dobro de condição. E não se trata de fazer uma escola de segunda linha no contraturno, né? Ela tem que estar muito alinhada com o primeiro turno. Santos teve uma experiência bastante exitosa, lamentavelmente não foi de grande abrangência, porque o nosso sistema ainda não permitiria isso, mas já se torna um embrião disso que está, inclusive, preconizado para o Brasil como um todo. Aquilo que o Chalub falou dos países asiáticos, está chegando aqui quase 20 anos depois, Chalub, essa revolução, mas que ela venha em tempo para que a gente possa ter esse período maior de escolarização dos nossos alunos. Veja que no caso de Santos, as últimas escolas construídas em Santos, todas elas já foram com essa perspectiva da educação integral. Que eu vejo como manter o aluno o tempo inteiro na mesma escola. Eu acho que é a única saída, né, Chico? Porque você consegue acompanhar o aluno. Precisa de recursos. Exatamente, mas aí o entendimento que a gente fala que é o pacto, né? Sim. É o pacto de todos, cada um participando daquilo que pode fazer. Claro. Né? Então você tem ali alimentação, você tem o acompanhamento médico, então é o ideal, né? Aí você, a parte que é complementar, você pode ter o esporte como complemento. Você tem, né, outras aulas de música, informática. Então, eu acho que estar na escola nunca é demais. É muito melhor nós termos nossas crianças na escola do que ter na rua. Sem dúvida. Né? Então, já está a prova disso, já chegou-se a essa conclusão. Não temos mais nada que discutir. Nós temos que fazer, né? Acho que essa que a grande virada é essa. E talvez essa seja, professor Fábio, a grande tarefa que se coloca, né, para os novos governantes. O país vai passar daqui a alguns meses por um processo de eleição geral, novos governadores, novo governo federal, seja ele com a reeleição da presidente Dilma ou com um outro candidato, enfim, um novo Congresso Nacional. Esperamos que o exemplo do mensalão não vingue no país e que isto acabe definitivamente, que tenhamos um Congresso de fato empenhado nisso, para que possamos, e de repente pode ser a grande tarefa imposta aos novos governantes, a questão da educação. Torcemos para isso, né? Nessa véspera de Natal, eu acho que o presente que a gente tem que pedir para 2014 é exatamente esse. Uma melhoria e também que a sociedade assim, entenda que a formação de professores, que é um pouco a área que eu transito hoje mais dentro da universidade, ela seja efetivamente para colocar esses professores dentro da sala de aula, né?
Dentro da pedagogia, nós temos ainda números bastante expressivos de formação de quadros, de professores. Mas muitas vezes a gente vê uma triste realidade. Muitas pessoas estão se formando em pedagogia para sair da sala de aula e assumir até, às vezes, cargos, uma supraestrutura. Então, para nós termos o período integral, inclusive, nós precisamos muita gente atuando na linha de frente. Claro, na sala de aula. Nós temos quadros para isso e precisamos fazer com que essas pessoas de boa vontade também voltem a entender que é importante estar na escola. Sem dúvida, desde que devidamente valorizadas e respeitadas, sobretudo. Doutor Chalub, estamos chegando no final, temos mais um minutinho. Quero aproveitar para desejar Feliz Natal a todos os nossos telespectadores aí que nos acompanharam durante esse período. E quem sabe Papai Noel nos traz aí uma boa nova nesta noite, né? Com a iluminação das mentes aí brasileiras para que a gente possa ter um ano muito bom e a educação realmente venha ocupar o lugar, assim como nós teremos a Copa do Mundo, vamos torcer muito, né? Sem dúvida. Vamos torcer também para que a educação possa realmente encontrar um caminho melhor. Esteja no pódio, né? Seja valorizada a prioridade absoluta. Muito obrigado, professor Fábio Giordano, pela sua presença mais uma vez aqui. Muito obrigado, um Feliz Natal a todos, a nossa família, né? Principalmente a família que nos espera sempre em casa, o educador tem sempre essa família que é compreensiva, né? Porque o educador chega tarde em casa, sai cedo, mas estaremos lá hoje à noite. Um beijo a todos. Muito obrigado, professor Fábio, muito obrigado, professor Chalub, e nós desejamos aqui, em nome do Jornal em Foque, a todos os nossos telespectadores um Feliz Natal com muita saúde, com muita tranquilidade, com muita paz. E que tenhamos um 2014 melhor do que este ano de 2013 que está se encerrando e que, exatamente como disse o Chalub, os nossos governantes sejam iluminados e possamos, de fato, priorizar educação, porque é a única saída, é a melhor saída para o país. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Amanhã nós estaremos de volta a partir de 8 horas e 5 minutos em mais uma edição. Agradeço a toda a equipe, aos nossos convidados, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.